Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série Constelação Familiar Primeiros Passos. Eu sou a Bárbara Rossi, psicóloga, Master Coach, facilitadora de constelação familiar. E a convite do Lino, eu estou fazendo essa série de vídeos para você que deseja conhecer melhor a constelação familiar, deseja entender de onde que essa técnica surgiu, como que ela pode ser utilizada. Então, eu estou fazendo essa série e cada um desses vídeos eu vou trazendo um pouquinho da história, dos conceitos, para que você possa também conhecer aí o que é constelação, para que você possa tirar todas essas dúvidas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são os autores que precederam Bert Hellinger. Então, onde que Bert Hellinger foi bebê, né? Quais são os estudos que o Bert Hellinger, bebê, de se instruir, de se informar, de estudar. Então, quais foram os estudos que o Bert Hellinger fez para que ele tenha desenvolvido a constelação familiar da forma como ela é hoje, ok? Então, é sobre esse o tema do vídeo de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Como vocês sabem, eu gosto de compartilhar a tela, porque eu acho que fica bem didático. Então, vamos aqui, olha só. Os primeiros estudos relacionados à terapia de família surgiram na década de 50, lá na Califórnia, na cidade de Palo Alto. Foi para atender uma demanda que existiu, né, no pós-guerra, de pessoas que estavam precisando de ajuda. Eles viam que o modelo vigente, que na época, né, era o modelo da psicanálise, que era estruturado, né, nesse estudo da questão da relação da subjetividade, no estudo, no foco em compreender essas dinâmicas de subjetividade. E essas teorias que também surgiram na época, que foi a teoria geral dos sistemas e a cibernética, entre outras coisas, né, que estavam sendo desenvolvidas na época, influenciaram também os estudos na área da psicologia. Então, vários autores naquela época se juntaram lá na Califórnia e fundaram um instituto. Eu não me lembro agora o nome desse instituto, acho que eu não coloquei aqui o nome do instituto, não, mas acho que é Mental Research. Eles fundaram um instituto e quais foram as pessoas de grande nome, de grande importância para a psicologia, para o desenvolvimento de várias áreas da psicologia que estavam lá? Virginia Satir, aí aqui, né, Gregory Bateson, que foi o que fundamentou a terapia de família, o Bowen também, e vários outros estiveram ali presentes nesse momento e iniciaram esses estudos, tiveram esse olhar, né, não mais para o indivíduo isolado, e sim ele dentro do contexto do sistema, tá? Então, o que foram essas teorias da época? A teoria geral dos sistemas foi mais ou menos em 1950, aonde princípios e leis que se aplicam ao funcionamento dos sistemas em geral. Então, essa lei começou a olhar, né, para não especificamente para o sistema familiar, mas os estudos eles se voltaram para os sistemas em geral, né? E a cibernética também veio para falar da questão do funcionamento das máquinas, do mecanismo de feedback, retroalimentação, e isso também foi inserido dentro do estudo, né, da psicoterapia de família. Então, olha só, o que é uma visão, né, aqui da cibernética, um sistema? Um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo, e onde cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema, cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Então, o sistema é um conjunto de elementos que se relacionam e também tem uma interdependência, ok? Então, na época, houve algumas mudanças de perspectivas quando olhou-se para as coisas, olhou-se para o funcionamento das coisas de forma sistêmica. Então, que mudança de perspectiva foi essa? Das partes para o todo. Então, a ciência antes reduzia as coisas em partes. Quanto mais específico era uma coisa, quanto mais aquilo destrinchado, quanto mais separado, melhor era para a ciência. Então, agora o olhar mudou, passou-se a olhar para aquilo dentro de um contexto comum todo, né? Então, houve uma grande mudança aí no olhar da ciência.
Então, olha só, das partes para o todo. Através da teoria dos sistemas, o foco não é mais objeto de estudo de cada área, mas sim as relações entre essas diferentes áreas. Olha só, que importante mudança que houve na época. De medição para mapeamento das relações. De análises quantitativas para análises qualitativas de dados. De conhecimento objetivo para conhecimento epistemológico, ou seja, conhecimento sobre o conhecimento. Então, o objetivo da terapia não é mais o portador do sintoma, mas sim toda a sua família. Né? Então, a primeira pesquisa que foi feita com pacientes que apresentavam esquizofrenia, onde passou-se a estudar, então, a relação desse paciente com os seus familiares. E o que existia nessa relação, né, para que, de alguma forma, essa pessoa apresentasse esquizofrenia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa aqui mais para frente. Um outro conceito importante também que veio na época, que influenciou, foi a questão da cibernética. O que a cibernética ela estuda, né? O controle e a comunicação nas máquinas e nos animais, né? Então, a analogia ao funcionamento e mecanismos de feedback e retroalimentação. Então, estuda o funcionamento dos sistemas e sua autorregulação. Então, também esse conceito de sistema e como esse sistema funciona para se manter funcionando, né? E se nós formos olhar, né, quando a gente vai olhar de forma aprofundada os estudos da constelação familiar, do Bert Hellinger, que nós vemos a questão dos vínculos de destino, quando uma pessoa que vem com uma dificuldade, né, uma dificuldade de relacionamento, de repente ela olha e ela percebe aquela relação daquela dificuldade dela com o evento que aconteceu, por exemplo, na ancestralidade com a avó, ela, então, pode resolver aquela questão que estava em aberto e esse sistema como um todo retoma sua harmonia. Então, de alguma forma, esses nós sistêmicos, esses emaranhamentos sistêmicos, são uma forma do sistema familiar das pessoas, uma forma que o sistema das pessoas encontram para fazer essa regulação, essa autorregulação. Então, é o mecanismo do sistema. Ok? Então, olha só que interessante. Esse estudo começou aqui, ó, lá em 1950, com todo o surgimento dessas novas teorias. Então, olha só, né? Passou-se de simplicidade, estabilidade e objetividade para complexidade, instabilidade e intersubjetividade. Então, Gregory Bateson, que foi quem desenvolveu a primeira pesquisa na época, ele passa a estudar os fenômenos interacionais, que foi um pouco do que eu falei do estudo que teve da esquizofrenia. Olha só, a primeira pesquisa realizada por Gregory Bateson foi o estudo do papel dos paradoxos da abstração na comunicação. Então, o que isso quer dizer? Ele estudou como que era a comunicação dessa pessoa que tinha esquizofrenia com as outras pessoas. Então, ele fez uma análise dessa comunicação, ele fez um estudo dessa comunicação. E, a partir daí, ele criou uma teoria, né? Essa teoria, né, foi um primeiro olhar que se teve sobre essa questão das relações. Então, fala-se aqui, né, depois foram desenvolvidas outras hipóteses da questão da esquizofrenia. Mas o que ele viu na época? Ele chamou de duplo vínculo, teoria do duplo vínculo. O que é isso? Um duplo vínculo é um dilema comunicativo devido à contradição entre duas ou mais mensagens. Então, por exemplo, a mãe tem um relacionamento com aquela criança e ela até fala palavras, tem uma comunicação afetuosa verbalmente, mas, por exemplo, bate na criança. Ou então, ao contrário. Ela tem uma expressão corporal onde ela vai e abraça, mas ela é agressiva com as palavras. Então, é como se existisse uma dupla mensagem para aquela criança. E aquela criança não sabe qual que é o certo e qual que é errado. É como se ela ficasse em dúvida, como se o tempo todo ela não sabe o que está certo e o que está errado. Isso gera um conflito, né? Então, olha só. Dessa forma, não importa qual seja a resposta, ela sempre está errada. É uma situação comunicativa que causa sofrimento e pode levar a alguns transtornos psicológicos. Então, duplo vínculo é quando a pessoa não tem clareza
né? Por exemplo, no caso dessa criança, ela fica sem ter clareza se aquela mãe de fato tem um afeto por ela ou não, porque o tempo todo a comunicação que aquela mãe tem para ela é diferente, do tipo assim, por exemplo, assim, fala que tá, ou então fala assim, fala que tá brava, né? Sorrindo, ou então ao contrário, fala que te ama, eu te amo, com cara de bravo, uma dupla comunicação. Então, ele identificou que existe essa falha que existia, né? Uma divergência de comunicação dentro dessas famílias e ele levantou a hipótese, né? Formulou essa teoria. E aí depois outros autores fizeram outras pesquisas e outras pesquisas e aquele pessoal que estava unido lá em Palo Alto, depois de um tempo, se dispersou, né? A Virginia Satir, que é uma pessoa que foi importante no desenvolvimento, né? Aqui. Então, aqui tem algumas pessoas que fizeram parte um pouco dos estudos, quando a gente vai estudando, né? O Bert Hellinger e as coisas que o Bert Hellinger traz, os teóricos que ele traz algumas contribuições, ele fala de alguns desses autores aqui, que eu vou falar aqui nesse próximo slide. Então, deixando claro que, então, aqui em 1950, na Califórnia, foi o polo, né? Foi onde tudo começou. E a partir daí, alguns pesquisadores que estavam lá foram para a Europa, então depois na Itália teve algumas pessoas que desenvolveram estudos, na França também teve outras pessoas que desenvolveram estudos, e também teve algumas pessoas que desenvolveram o que é chamada de psicogenealogia sistêmica. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, o próximo vídeo vai ser sobre isso, onde eu vou falar sobre a diferença de terapia de família, psicogenealogia sistêmica e constelação familiar, tá? Que também foi um estudo que se desdobrou a partir do que foi construído de conhecimento aqui em 1950 em Palo Alto, na Califórnia, tá? Então, olha só, o Bert Hellinger estudou também Milton Erickson e a hipnoterapia. Então, o Milton Erickson, ele tem grande contribuição no desenvolvimento da ciência, desse conhecimento do desenvolvimento humano. A partir do que Milton Erickson estudou e desenvolveu, veio que hoje é a PNL, né? Então, o Bandler e o Grindler, se não me engano é esse nome, e os criadores, quem desenvolveu a PNL, tem como embasamento principalmente aqui a tese do Milton Erickson e a hipnoterapia, que é a questão de compreender o funcionamento de cada uma das pessoas e, a partir da compreensão do funcionamento das pessoas, trabalhar com a questão de fazer essas mudanças nesse sistema interno da pessoa, né? Através, no caso, Milton Erickson, que era a hipnose, sugestão, e a PNL trabalha com a compreensão desse neurolinguístico, né? Da forma que cada um trabalha e tal e tudo mais. A Virginia Satir é a escultura familiar, então também a Virginia Satir fala sobre papéis ou posturas de Satir. Então, ela realizou durante muitos anos trabalho com grupos e ela montava o que era uma escultura familiar e ela percebeu que existiam papéis que como se repetissem, né, de famílias e famílias, aqueles papéis, de alguma forma, eram os papéis que sempre se repetiam, né, que também ficou conhecida como as posturas de Satir. Então, ela também, a Virginia Satir, tem uma linha teórica, um estudo que tem até uma escola, que é uma escola só dela, dos pressupostos dela, de tudo que ela desenvolveu. Ela tem esse trabalho aí que ficou conhecido como escultura familiar, as posturas de Satir, e ela tem outras coisas, né, importantes que ela desenvolveu. Então, também o conhecimento dela é algo que o Bert Hellinger também foi. Então, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, do que o Bert Hellinger estudou, é um pouco do que nós vamos vendo, do que ele vai trazendo nos seminários. Que a maior parte dos escritos, das obras do Bert Hellinger, foram escritos através de seminários que ele ministrava para grupos de pessoas. Então, se você for ler os livros do Bert Hellinger, você vai ver que geralmente são bem ele na prática. Então, teve os livros que ele escreveu, mas muitos dos livros vêm
da parte prática, quando ele estava lá na prática, eram gravados os seminários, depois, né, transcreviam, colocavam em livros. Então, muitos dos ensinamentos que ele traz para nós foi passado através desses seminários, né? Então, aqui, o Arthur Janov, a terapia primal, na biografia do Bert Hellinger, especificamente no livro Um Lugar para os Excluídos, é um livro de biografia dele, você que tem mais interesse em conhecer mais. Esse livro é uma entrevista de uma pessoa com ele, onde ele fala muitas coisas da história de vida dele. E ele também fala dessa experiência que ele teve com o Arthur Janov, a terapia primal. E essa terapia ficou conhecida como grito primal, que foi através de uma experiência que o Janov tem, onde ele estimula, né, as pessoas a chegarem no núcleo de um sentimento muito profundo, que é quando a pessoa acessa, por exemplo, uma dor muito profunda e dá um grito, assim, acessa aquilo de uma forma muito expressiva e dá um grito, assim, é como se ao acessar aquela dor que está muito profunda, sai um grito tão potente que ele chamou de grito primal. E Bert Hellinger, através dessa terapia, aprendeu através da vivência com o Janov, né? Isso é o que relata também lá no livro, ele aprendeu a lidar com essas emoções muito profundas, né? Através dessa experiência que ele teve com o Janov. Então, o Eric Berne, análise transacional, o Eric Berne fala da questão da análise de script, algo muito importante para quem quer compreender toda essa questão da transgeracionalidade, de como esses conceitos são passados. Então, o Eric Berne fala que cada pessoa tem um script de vida, como se fosse um roteiro. Imagina num filme, aquele roteiro de filme de uma pessoa, cada pessoa tem esse seu roteiro, esse script. E o Bert Hellinger incluiu que esse script, ele pode ser não só pessoal, ele pode ser familiar. Então, por exemplo, uma história que aconteceu lá com o avô, muitas vezes um neto vem aqui e repete aquela mesma história. Então, é como se fosse aquele script familiar que é transmitido de geração em geração. É também uma teoria bem importante para quem quer se aprofundar nos conhecimentos da constelação. Então, eu estou trazendo assim de forma bem abrangente, porque se eu for falar de cada uma das teorias aqui, fico horas e horas e horas e horas falando. Acho que não é essa a proposta. A proposta é trazer um olhar para que vocês, para quem quer conhecer, possa conhecer, né? Então, o Ivan Nagy, as lealdades invisíveis, ele traz na teoria dele que ele verificou que existem lealdades, que existe como se fosse um código de ética familiar. E que as pessoas são muito, muito, muito leais a esse código de ética familiar, que é um pouco do que nós vemos, né, quando a gente está estudando a teoria da constelação, sobre essa questão de repetição de padrão e tudo mais. Então, o Ivan identificou isso, ele chamou de lealdades invisíveis. Então, são todas as lealdades que as pessoas levam quando, de alguma forma, elas estão infringindo uma lei do sistema. Então, na minha família, nós temos uma regra de todo domingo ir à missa. Se eu não vou à missa, eu não estou sendo leal às regras da família. Então, eu estou infringindo. Então, inconscientemente, eu repito os padrões familiares por uma lealdade. Então, todas as vezes que eu vou contra aquilo que é o código de ética da família, eu estou saindo do que é essa lealdade e é o que, né, depois agora o Bert Hellinger fala que é o que faz com que a gente tenha esse medo de não pertencer, e o Ivan falava que isso é muito forte, esse desejo por essa lealdade é muito forte. Então é muito interessante também ler, saber sobre, compreender todos esses experimentos que cada autor fala, porque eu vejo que cada autor fala uma coisa, mostra de um jeito, isso expande assim o nosso olhar. Então é muito bacana conhecer todas essas teorias. E, bom, então é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, trazer assim de forma geral um pouco das teorias que fundamentam, que embasam, que hoje a forma como a constelação familiar está construída hoje, quais são todos esses conhecimentos. Então, como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu vou falar diferente de terapia de família, psicogenealogia aplicada, sistêmica e constelação familiar. Então, não perca o próximo vídeo. E, enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não
participa do canal, aqui é o canal do Jung na Prática. Cadastre-se aqui, inscreva-se e também ativa aqui o sininho para que você possa receber as mensagens dos próximos vídeos, tá ok? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Até. Deixa eu aparecer aqui. Ficar grandona. Então, se você tiver alguma dúvida, também tem o meu canal, Bárbara Rossi, Psicologia e Constelação Familiar. Também tem vídeos meus lá. Se você tiver alguma pergunta, faça a sua pergunta aqui embaixo que eu responderei, ok? E meu e-mail também, contato@barbararossi.com.br. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!